Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata alegria de receber hoje para falar de criança, para falarmos sobre família, para falarmos desta relação que está sendo movimentada por conta da pandemia, a professora mestre Marlene de Cássia Trivelato Ferreira, professora, coordenadora de curso, trabalhadora da Universidade Barão de Mauá e de outras atividades sociais em Ribeirão Preto. Professora Marlene, me permita chamar de Marlene, seja bem-vinda. Obrigada, Zola. É um prazer estar aqui com vocês, né? E espero aqui contribuir e atender as expectativas, né? Com essa temática tão importante, né? Que é criança. Sabe, Marlene, nós temos gravado uma série de programas Visão Espírita falando da situação da pandemia, do quanto isso está atravessando a rotina de todos nós, né? E no último programa Visão Espírita e outros, nós falamos sobre vários aspectos, né, que envolvem a família como um todo. Mas hoje nós queremos conversar com você, que você nos ajude a levar ao nosso telespectador orientações, falando do programa, falando especificamente de crianças, né? E você é psicóloga, preparada, acostumada a lidar com essas expectativas. Nós sabemos que você tem trabalhos nessa área. O que é a pandemia para as crianças? Como é que é isso no olhar de uma criança? Então, a pandemia, né, assim como qualquer fenômeno que nos acontece, é visto pela criança de acordo com as características que ela tem ali naquele momento, né? As condições delas cognitivas, emocionais e mesmo, com certeza, o como que os pais, né, o ambiente ao qual ela está inserida, mostram para ela o que é aquele fenômeno, né? Mas a gente pode dizer que, de uma maneira geral, a criança vê a pandemia como sendo efeito de um bichinho muito chato, né? Uma situação muito ruim em que as pessoas acabam ficando doentes e que as pessoas não podem ficar juntas, né? Que elas têm que ficar distante porque pode pegar a doença, tá? E isso faz com que elas fiquem longe das pessoas que elas gostam, né? Dos avós, de ir na escola, né? Logo no começo da pandemia, eu tenho um sobrinho de 5 anos, e eu falei assim, eu vou na sua casa que eu tô com saudade. Não, tia, você não pode vir, porque a gente não pode ficar junto, porque se a gente pega o corona, né? Então, essa é a visão, né? Que eles vão ter, né? E essa situação. Aqui você falou uma coisa, desculpe te interromper, mas já interrompendo. Cá entre nós, esse bichinho do corona é muito chato mesmo. Não, Sim. não tem. O seu sobrinho está certo, é muito chato. Mas você estava nos dizendo? Então, e assim, para ele, né, ele vai entender o que está acontecendo muito pelo olhar do adulto que está com ele, né? Então, a importância desse momento, da visão que ele tem da pandemia, vai passar muito pela visão que o adulto tem. Então, o cuidado que nós temos que ter de gerenciar essas informações, né? Nós, todo momento, estamos antenados aí com notícias que chegam via as mídias diferentes, né?
E aí, como que isso é permitido? Como que isso as crianças têm acesso? Tá? Então, tem que se tomar cuidado, porque o medo, a ansiedade e a angústia, elas são pertinentes ao nosso desenvolvimento, né? Desde o início até a velhice, né? Agora, o quanto ele vai ser intensificado, né? Uma questão natural, é muito como nós vamos estar passando essa noção para eles, porque eles não têm ainda esse discernimento, né? Eles vão reproduzir o que eles veem, eles vão reproduzir o que eles ouvem, tá? Mas esse discernimento, essa apropriação do que é realmente, eles não vão ter. Então, é importante que os pais tomem cuidado, né, ao falar sobre na frente da criança, o como falar, né? Teve alguns movimentos de alguns vídeos bem interessantes, né, bem lúdicos, instrucionais para mostrar para a criança o que é pandemia, justamente para orientá-las na condição da higiene, da prevenção, né, dos cuidados que deve se ter. Então, isso são formas de minimizar essas situações que podem gerar mais ansiedade, mais medo na criança. Marlene, nós adultos estamos aprendendo muito com essa questão do isolamento social, né? Até alguns usam a palavra reclusão, outros recolhimento, né? Eu, particularmente, prefiro a palavra recolhimento, né? Nós fomos levados a um recolhimento, a ter um momento muito próprio, muito íntimo, né? Com o isolamento social, né? Porque reclusão dá a impressão de uma outra forma de ver esse isolamento social. Mas o adulto, mais ou menos, existem características, existem repercussões que surgem no adulto. Como é que, porque a criança, para manifestar, é diferente, né? Então, a pergunta que fica é quais são as repercussões infantis da criança perante esse isolamento social? Como é que observa-se isso? Qual é a consequência? Como é que está repercutindo isso na criança? Bom, primeiramente, assim, nesse momento aí você falou de isolamento, de reclusão, é um bom momento de aprendizagem, né? A gente não pode deixar de falar isso, né? É um bom momento para que os pais possam ensinar a importância do outro, do respeito ao outro, e aí a necessidade de desenvolver a empatia, né? Porque a partir do momento que eu entendo reclusão, eu entendo como obrigatoriedade, e nem sempre eu posso aceitar essa obrigatoriedade e entender que é para o meu bem e para o bem do outro. Quando eu entendo a questão de isolamento, eu entendo como uma medida protetiva, preventiva. Então, essa ideia é muito importante de como que os pais vão passar isso. Porque no isolamento, eu tenho uma possibilidade de promover o desenvolvimento da empatia, que é algo extremamente importante nas nossas relações, que é o apelo que se faz por meio de leis da educação, por meio de vários debates que nós estamos tendo na educação na atualidade. Isso é só fazer um parênteses aí nessa sua questão da diferença entre isolamento e reclusão, né? Porque quando passa a ser obrigatoriedade, né, a gente pode perder um pouco o contexto de um processo de aprendizagem. As repercussões e reações das crianças frente a esse isolamento social, elas, como eu disse, né, no desenvolvimento, elas vão depender, sim, de como que a gente vai entender isso tudo, né, nesse processo de interação da criança com o seu ambiente. Hoje eu costumo dizer que, graças a Deus, né, dentro da visão de desenvolvimento, nós não temos tanto apelo pelo determinismo, né, mas sim pela entender no desenvolvimento como possibilidades de,
né? Então, não significa que passar por uma situação adversa como nós estamos passando, significa que vamos ter repercussões tão negativas assim na vida, com patologias, com situações irreversíveis, né? Isso não é, mais uma visão tão catastrófica, né? Eu costumo brincar em sala de aula que aquela musiquinha da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, ela não existe, não dá mais nesse contexto, né? Em que a gente entende a vida como possibilidades e até a própria noção de resiliência, né? Entendendo a importância do interjogo, né? Do indivíduo com a sua família, principalmente, né? Agora, eu posso ter, né, alguns sinais, e para que isso dê, para que nós não tenhamos repercussões negativas, eu preciso estar atento, né, ao que a criança vai me mostrando no seu dia a dia. E quais são os sinais que pode dizer que ela não está suportando lidar com aquele momento, que tá tendo algumas dificuldades, né? Então, eu posso ter vários sinais, como a criança pode ficar isolada, né? No isolamento, está sempre a mais apática, né? Ou ela pode estar extremamente agitada e causando demais no ambiente, como a gente fala, né? A qualidade do sono, por exemplo, ela pode dormir demais ou pode não dormir, ter o terror noturno, né? Acordar várias vezes na noite. O hábito de alimentar, né? Ou ela pode comer demais, ou ela pode comer de menos, tá certo? Isso são alterações. O fato dela falar muito, né? O que ela conversa dentro de casa, né? De repente, os assuntos dela estão muito ligados à questão da morte, das angústias, tá? Isso também é um sinal que a gente precisa ficar atento. Outra questão, a própria labilidade, né? Então, a criança que antes não chorava, era mais tranquila, e agora ela chora por tudo, ela se irrita por tudo, tá? Isso são sinais que a criança, ela sempre nos proporciona, né? Eu costumo dizer que a gente só precisa acertar o botãozinho, porque ela nos diz o que está acontecendo com ela, tá? Ela diz, só que o que acontece? Na nossa cultura, nós temos um grande problema de lidar com sentimentos, né? E nós já vamos para a criança, muitas vezes, achando que todos esses comportamentos que eu disse aí que podem ser sinais, pode ser uma desobediência, pode ser uma malcriação, pode ser uma coisa assim que está me afrontando, né? E muitas vezes a gente, por quê? Porque a dificuldade da gente chegar realmente no que está acontecendo. A gente lembra, quando a gente era pequeno, e que até hoje a gente faz isso, quando a gente caía, né, falava assim, levanta, não foi nada. Ai, quando você casar, chora, engole o choro, né? E isso é uma coisa que a gente sempre faz ainda, né? Então, nós temos uma dificuldade de lidar com o sentimento. E isso acaba, muitas vezes a gente vai lidar com a criança dessa maneira, impedindo de que ela fale, né? Que a gente converse. Ah, mas eu não consigo falar com ela porque ela não sabe falar. Ela não fala, tá? A gente fala por ela, né? Então, tipo assim, então eu tô achando que você parece que você tem alguma coisa que está te incomodando, parece que você está sentindo alguma coisa, entendeu? Eu posso, dentro daquele contexto, eu acho que você ficou um pouco chateada com alguma coisa, você queria sair, você não saiu, sabe? Assim, essa leitura, ela é importante, né? E isso aqui eu não estou passando a mão e não estou psicologizando, não é isso, né? Eu estou tentando investigar o que está acontecendo com aquela criança, porque nessa investigação eu posso dar um suporte que ela
daqui a pouquinho já passou tudo e acabou. Então, o grande problema que a gente entende não é a diversidade que é o problema. Tá? A diversidade nós todos estamos, né? Nós todos estamos inseridos. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo meu mestrado, e logicamente, quando a gente está fazendo um mestrado ou doutorado, a casa cai, né? E a minha orientadora, grande amiga, disse assim para mim: nossa, mas olha, eu tinha meus filhos pequenos, né? Nossa, mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, tal. Ela virou para mim e falou assim: vai acontecer tudo, né? E eu trabalhava justamente com a temática da diversidade, né? Do ambiente familiar. E então é isso. Sempre vai estar acontecendo a diversidade, né? A grande questão é como a gente lida com ela. E o que as crianças precisam é que ter um adulto que vá ajudá-la a enfrentar, a ensinar mesmo a como a gente enfrenta adversidades. Porque as adversidades, elas sempre vão existir. Hoje é uma pandemia, né? Em todo momento nós estamos inseridos nesse processo. Sabe que lidar com a criança, né? Eu sou do tempo, nós somos do tempo, né? E eu acho que lidar com a criança, a principal responsabilidade, isso vai ser por muito tempo, né? É dos pais. Quem tem que lidar com filhos é pai. Né? E até então nós vivíamos um ritmo de vida em que todo mundo corria muito, para tudo quanto é lado. Né? E parte dessa percepção estava, às vezes, delegada à escola, delegada a outras pessoas, né? Delegado às inúmeras atividades que os pais tinham, uma preocupação exagerada de colocar os filhos em nome de uma competitividade social. Mas não é esse o assunto de hoje, né? A conversa de hoje, ela transita aqui de uma forma não preparada, não combinada com ninguém, né? Não combinou com ninguém, da noite para o dia, de uma hora para a outra, todo mundo foi levado ao convívio. Sim. Filhos foram levados a conviver com os pais, né? Porque as escolas estão fechadas, não se pode mandar as crianças às escolas, e aí as crianças vieram para dentro de casa. Né? E automaticamente muitos pais, e às vezes a gente coloca isso como uma regra geral, que todos os pais fizeram isso. Né? É um parâmetro social que precisa ser repensado, nem todos os pais puderam vir para dentro de casa, porque a vida não parou, muita gente teve que trabalhar e desenvolveu uma outra questão social profunda, que é quem cuida das crianças. Né? Então isso é um outro cenário, mas vamos abordar a questão de que houve uma aproximação, posso até, me permita a palavra, dizer que forçada. Né? Agora vocês vão ter que conviver, vai todo mundo para dentro de casa, ninguém pode sair, e aí? Como é que reagiram? Quais são as reações, quais são as consequências de crianças e pais a esse convívio praticamente obrigatório? Né? E aí isso não foi uma coisa brasileira. Isso não aconteceu no Brasil, isso aconteceu no mundo. Né? Então, assim, as pessoas mudam de país, mudam de cultura, mudam toda uma série de situações, mas elas foram levadas a conviver. Né? E aí, como é que foi isso? Como é que reagiram as crianças que tinham uma vida, e pais que tinham uma vida meio afastada? Agora, estamos todo mundo junto e vamos lá. Como é que é isso? Eu acho engraçado isso tudo, Zola, porque a gente ouvia muito, né, em todos os meios, era muito comum você ouvir falar assim: nossa, estou tão cansada dessa vida, queria tanto ficar mais com os meus filhos, queria ficar em casa, né? E aí veio a pandemia. Né? E aí, o que é isso, né? Nós realmente, como você disse, a gente não estava preparado para isso, né? Nós já rompemos esse paradigma há muito tempo atrás, né? Que as mães, minha mãe ficava com a gente, né? Minha mãe parou a vida profissional dela e a gente cuidou de nós três, né? Que eu tenho mais 2 irmãos
E era essa a realidade dela, né? E nós vivíamos todos ali, né? Dentro de casa, tudo bem. Esse paradigma é um pouco mais complicado hoje de a gente encontrar no nosso dia a dia, né? E existia um apelo muito grande para que a gente pudesse, nossa, eu quero ficar em casa, eu quero, ai, se eu pudesse cuidar mais dos meus filhos, ai, se eu pudesse estar. Só que, na verdade, o que que acontece? Nós fomos para dentro de casa, certo? Vamos pensar, eu estou pensando naquela que foi trabalhar home office, o pai e a mãe que foram trabalhar home office, eu vou trabalhar com essa ideia. Mas além do home office, veio o cuidar da casa, cuidar da alimentação, acompanhar as aulas online dos filhos, né? Gerenciar os próprios medos, né? As angústias, ansiedades com esse momento. Não só o medo, às vezes, da doença, né, do coronavírus, mas também o medo das situações financeiras, né, que muitas famílias foram abaladas aí, e a dificuldade de poder contar com uma rede de apoio, né, que ia desde um avô, uma avó, a escola, uma ajuda no serviço da casa, tá? Então, isso tudo saiu do rumo, né? Então, não foi voltar para casa numa perspectiva de que de escolha, não, nós somos jogados mesmo, né? E nisso quebrou-se o que é mais fundamental na nossa vida e que a gente reclama muito, que é a rotina, né? A rotina de que nós temos tais coisas a fazerem, o ritmo da nossa vida, e isso teve que ser replanejado. Essa rotina, ela teve que ser reestruturada. Né? E nesse momento, tá, gerenciar tudo isso ficou um pouco mais difícil, né? E eu acho que agora as pessoas estão tentando, né, passado aí seus 4, 5 meses, elas estão tentando aí gerenciar um pouco melhor. Porque antes, quando eu trabalhava, né, uma mãe vai e trabalha às suas 8 horas, por mais que ela está pensando no seu filho está lá tá dentro de uma escola, tá alguém cuidando. Agora não, né? Ela está pensando no seu filho, está com o seu filho do seu lado e tem que gerenciar. Então, isso não é uma coisa muito fácil, né? E que, se não se estabelecer prioridades para isso, a loucura se instala, né? É bem isso mesmo, tá? Então, não adianta. Né? Então, não adianta eu querer trabalhar, eu querer fazer as coisas, né? E para a criança, né? A criança pequena, ela ama, né? Ela curte, né? Porque a gente não pode esquecer que a criança pequena, o maior ídolo que ela tem na face da Terra chama pai e mãe, né? São o grande amor da vida dela, tá? Ninguém substitui eles. Então, veja, para a criança está sendo um desejo muito que ela. Quantas crianças acordam à noite, né? Que às vezes pais reclamam, eles acordam justamente para verificar se os pais estão ali do lado deles, né? Porque às vezes ficaram o dia inteiro longe, tá? Então, veja, para a criança é tudo bem, é uma situação favorável, só que ela vai querer essa proximidade, ela vai pensar que tudo é festa, né? Que todo dia é domingo, né? Então, por isso que é preciso ter prioridades, é preciso estabelecer uma rotina, eu preciso eu dar atenção para o meu filho, ver que horário, como que eu distribuo isso do meu dia a dia, para que realmente aconteça uma aproximação, para que realmente a gente aproveite esse momento para fortalecer os vínculos e não para prejudicar mais esse desenvolvimento. Sabe, Marlene, a impressão que nos passa, né, não estávamos preparados, acho que nunca estivemos, né, preparados para uma
os pais também não estavam preparados para um convívio tão intenso, tão dinâmico, né? tão provocador de uma série de reflexões valiosíssimas para ambos. Mas, Marlene, o papo está tão agradável, está tão bom, tão esclarecedor, que nós estamos chegando ao final desse programa Visão Espírita, prometendo que continuaremos a conversa no próximo programa Visão Espírita. Mas nós queremos pedir que nesse momento você deixe para o nosso telespectador, que a gente já está dizendo até breve, até o próximo programa, porque nós vamos continuar esse assunto, mas nós queremos que para aquele telespectador que está em casa, para aquela mãe, para aquele pai, para aquela avó, para aquele avô, você deixe para eles uma mensagem, deixe para eles uma fala, né? E lhes ajude a ponderar, a refletir. Por favor, Marlene. O que eu posso dizer é o seguinte, que os pais, os avós, né, que a gente consiga reconhecer a importância, né, da nossa presença na vida das crianças, né, e que trabalhemos essa relação prevalecendo justamente a nossa relação amorosa, o cuidado, sempre lembrando que o nos une é o amor, né? E a criança, ela precisa desse estado de amor, que a gente pode conversar depois, como exercer esse amor, né? Que a gente, às vezes, quando a gente fala amor, as pessoas acham que é passar na mão, na cabeça, deixar fazer o que quer. Não, não é isso. Mas o que a criança precisa é se sentir amada, sentir amparada. Então, nós estamos vivendo uma diversidade, nós estamos vivendo um momento difícil, podemos ter perda de emprego, podemos ter doença, podemos ter muitas coisas acontecendo, porque a morte, né, lidar com a morte de pessoas queridas, mas o que vai fortalecer a criança é esse vínculo, né, essa relação que a gente fala de apego seguro com o seu ambiente familiar, que é esse exercício pleno do amor, né, da entrega, da disposição de estar com a criança. Acho que seria isso que eu gostaria de deixar. Nós te agradecemos, Marlene, por esse primeiro programa Visão Espírita, abordando o tema crianças ante a pandemia. E desejamos a todos uma profunda reflexão. Há um pensamento de Khalil Gibran que diz que vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da vida. E nós nos permitimos, no encerramento dessa conversa do Visão Espírita, dizer que vossos filhos são filhos da vida. São vossos filhos antes de ser filho da vida. Para serem filho da vida depende muito do que nós, do que os pais, todos oferecemos a essas crianças. Pensemos nisso. E até o nosso próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.